Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, espero que todos estejam bem. Eu sou Flávia Bastos, estou como coordenadora geral das bibliotecas da Unesp, né? E hoje, com muito prazer, né, eu venho aqui apresentar a Darcila de Fátima Bozoni, que irá falar sobre o ORCID, cada um chama de um jeito, né, Darcila? A Darcila acho que vai até mencionar sobre isso. Acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Como se pronuncia? Tá? Essa oficina, ela faz parte do projeto da rede de bibliotecas da Unesp, a Biblioteca Taum. Aproveito para convidá-los todos para se inscreverem na página da CGB, da Coordenadoria Geral de Bibliotecas. Então, o endereço é Unesp CGB. Nós estamos com uma programação muito bacana, né, com outras palestras, oficinas. Estamos nos preparando aí para a Semana Virtual do Livro e da Biblioteca em outubro. Então, não percam, ok? Bom, enfim, vamos lá. Eu vou apresentar aqui a Darcila. A Darcila, ela é graduada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela UFSCar. Ela tem especialização em Psicopedagogia pela Unifat de Botucatu. Atualmente é supervisora da Seção Técnica de Referência, Atendimento ao Usuário e Documentação na Biblioteca do Campus de Botucatu-Rubião. Professora convidada da disciplina Visibilidade Científica e os Identificadores Digitais no programa de pós-graduação em Medicina lá em Botucatu. Darcila também ministra outros cursos, como elaboração de estratégia de busca, pesquisa em bases de dados, né, na área de ciências da saúde e sobre e-books. Darcila, eu acho que a última vez que eu te apresentei, você veio aqui falar para a nossa comunidade sobre os e-books. Eu lembro que foi um sucesso, né? Você, como sempre, compartilhando aí gentilmente o seu conhecimento, as suas habilidades com todos. Eu te agradeço, te desejo aí uma boa apresentação, uma boa oficina e desejo também uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, né? Quero dizer primeiro, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Agradecer a Flávia Bastos, nossa coordenadora, ela sempre muito carinhosa, né, comigo, pela apresentação que ela fez. A equipe, né, a Bibliotaon da Unesp, pelo convite, pela confiança depositada em mim. Vocês são incríveis e trabalham muito para que tudo dê certo, né? Então, eu espero retribuir e contribuir com o que eu sei sobre o ORCID na oficina de hoje. Agradecer a Ana Cristina por mediar e cuidar dos detalhes da nossa apresentação. A minha colaboradora bibliotecária Marluce Bettini, ela é sempre muito ocupada e requisitada pelos nossos alunos, aí hoje ela reservou esse tempinho para me ajudar. A minha diretora Luciana Pisani, a toda a equipe da Biblioteca da Unesp de Botucatu do Campus Rubião Júnior, né? Porque estão sempre me apoiando e me ajudando para que eu possa contribuir e oferecer um pouco daquilo que eu aprendi, né, na rede, que eu aprendi na biblioteca, trabalhando com os nossos usuários, para eu poder passar esse conhecimento para você. Mas acima de tudo, eu agradeço a presença, espero de coração poder contribuir um pouco com conhecimento sobre o ORCID. Então, eu já me apresentei, né? Então, eu sou aqui do campus da Unesp de Rubião Júnior, e hoje Marluce será minha colaboradora. Marluce, por favor, explique para eles como será a nossa oficina de hoje. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradeço pelo convite e quero também parabenizar toda a equipe da Rede de Biblioteca da Unesp e também a nossa coordenadora Flávia. Então, gente, para que essa oficina ela transcorra assim bem, então eu vou passar algumas orientações.
Então, vou pedir para que todos e todas deixem sua câmera e microfone desabilitados quando não estiver falando, para que não ocorra ruído de comunicação e atrapalhe os demais participantes. Vocês podem acompanhar as orientações da Darcila, e aí vocês podem anotar as informações relevantes, dúvidas, reflexões, e podem, no chat, pedir, colocar essas suas dúvidas, as dúvidas, né? Que daí eu vou interromper, já combinei com a Darcila, eu interrompo a aula e passo, então, as dúvidas para ela. Algumas dúvidas também eu já vou respondendo no próprio chat. Caso não dê tempo de responder tudo, então eu vou passar o e-mail da Darcila, vou colocar no chat, e essas dúvidas, essas questões poderão ser enviadas posteriormente e assim ela responderá. E conforme a Darcila for colocando conteúdo, for apresentando conteúdo da aula, eu vou colocando então os links que vão ajudar muito vocês aí no chat, tá? Então, agradeço mais uma vez e também agradeço a participação de todos vocês aqui presentes. Perfeito. Obrigada, Marluce. Então, nós começaremos a nossa apresentação. Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco do que é o ORCID, qual a sua importância, e depois nós vamos fazer, como é uma oficina, a ideia é que a gente faça uma coisa bem prática, para que vocês saiam hoje daqui com o ORCID de vocês preenchido, né? E sabendo por que é importante esse preenchimento, esse cadastro. Então, o que é ORCID ID? Ele é o identificador digital aberto para pesquisadores e contribuidores. E como a Flávia... Oi? Só um momentinho, primeira interrupção já. Agora interromper. A tela, compartilhar a tela. Ah, não, desculpa, gente. Tá. É muita empolgação, ansiedade, desculpa. Tá, mas pode ficar tranquila que eu vou... Vai me falando, Marluce. Porque depois que eu coloco a apresentação, eu não consigo ver mais o chat, tá bom? Então, deixa eu ver. Tá aparecendo para vocês? Ah, mas se você quiser já pode abrir, então. Sim, sim. Perfeito. Tá, obrigada, Marluce. Então, retomando, né? O que é ORCID ID? Então, ele é o ID é de identificador digital aberto, né? Ele é aberto porque ele é gratuito para pesquisadores, ele é gratuito para vocês, pesquisadores, e contribuidores. Quanto à pronúncia, Flávia, como você me perguntou, eu vou seguir as mestres, né? Eu vejo muita coisa da Ana Herédia, que era, né? Porque agora parece que ela não está mais, que é a representante do ORCID na América Latina, e da Sueli, né, Clemente, que é uma mestre, que com ela que eu aprendi muita coisa, até hoje, quando eu tenho dúvida, é para ela que eu pergunto. Assim, eu aprendi, vendo elas falarem, que é ORCID, como se tivesse um acento. Mas na última palestra que eu vi da Sueli, ela também disse que não é errado, e como é uma sigla, né, que não é errado falar ORCID, que não é errado falar ORCID. Então, assim, não tem errado porque é uma sigla. Eu vou falar do jeito que elas falam e como eu aprendi com elas. Então, é ORCID, né? Pensa que tem um acento que aí acho que a gente consegue meio que padronizar, mas como elas mesmas disseram, não tem certo nem errado. Eu vou falar ORCID, tá bom? Então, para que serve o ORCID? Ele conecta, né, o seu ID, você vai criar um ID para você no ORCID, com suas informações profissionais, afiliações, bolsas, publicações, revisões de pares e muito mais. E ele compartilha informações com outros sistemas, por exemplo, o repositório institucional Unesp, garantindo, né, que obtenha um reconhecimento para todas as suas contribuições. Então, o que a gente não quer? A gente não quer perder citações dos nossos trabalhos, né? Então, com o ORCID isso é minimizado. E depois que a gente alimenta o ORCID, a gente vai ter uma economia de tempo e trabalho, além de reduzir os riscos de erros, porque vocês vão perceber que muita coisa a gente vai importar das bases integradas, isso vai minimizar, né, os erros de preenchimento do nosso currículo, porque ele é um currículo, né, e é um currículo internacional. E aí tem a ORCID, né, que é a organização
que atribui, né, esse número para o pesquisador. Então, ela é uma organização sem fins lucrativos, sediada nos Estados Unidos, e ela foi criada junto com outras organizações que se preocupam em disseminar a pesquisa pelo mundo. Então, grandes universidades, laboratórios, empresas, né, com essa preocupação de disseminar as pesquisas no mundo. E ela oferece o quê, então, para o pesquisador? Um identificador digital único, né? Único porque só você, como se fosse seu CPF de pesquisador. Gratuito para você e persistente. Nunca muda, tá? Você vai levar este número por toda a sua carreira acadêmica. Então, ele é formado por 16 dígitos numéricos, então ele fica com esta carinha, que você, né, pesquisador, possui e controla, e que diferencia você de todos os outros pesquisadores. E assim, o ORCID, ele está para o autor, assim como, né, o DOI está para o objeto digital. Então, com esse número ORCID, quando você clica, você vai para o currículo daquele pesquisador específico, igual quando você clica no número ORCID e vai para aquele objeto digital, lá na internet. Pode ser um livro, pode ser um artigo, uma apresentação, né? Tudo que é objeto digital pode receber um DOI, tá bom? E qualquer dúvida, a Marluce vai me interrompendo, tá, Marluce? Então, por que a gente precisa ter mais um ID, né? A gente já tem Scopus ID, a gente tem Research ID, né? Por que mais um ID no meio de tantos IDs que a gente precisa ter e manter? Porque a missão do ORCID é integrar, né, e conectar diversos sistemas. Com o ORCID é possível a importação e exportação da nossa produção científica, né, cadastrado em diversas bases de dados. Então, PROSREF, Scopus, Europa PubMed Central, entre outras bases de dados. Então, ela tem essa função da interoperabilidade entre sistemas. Hoje, quais são as instituições que adotam o ORCID? As grandes universidades, associações e institutos, como Harvard e OCLC, a PROSREF, né, que é a organização que atribui o DOI ao objeto digital, vários periódicos nacionais e internacionais, vocês já devem ter se deparado com isso, solicitam o ORCID no momento da submissão, né, do manuscrito. Tá? É uma exigência da CAPES para as inscrições em programas de pedido de bolsa, né, de financiamentos internacionais. E também foi feito um consórcio, né, entre CAPES, Cielo, CNPq, para que com o ORCID, para que se integre as pesquisas aqui do Brasil, e existe até uma plataforma que vai fazer isso, que está sendo trabalhado pelo CNPq, né, que é a Connect, que tem o intuito de reunir toda a publicação brasileira num lugar só, mas que ainda está em andamento. Mas por conta desse consórcio que isso está acontecendo. Foi, se não me engano, foi assinado em 2019. Mas, enfim, por que você pesquisador, né, ou acadêmico? Eu não sou pesquisador, mas eu estou começando agora, eu estou ainda no meu primeiro ano. Por que é importante para você, desde já, ou se já é pesquisador, ter um ORCID? Primeira coisa, ele desambigua. Então, ele elimina... Nossa, deu um trava-línguas agora. Ele elimina a ambiguidade de nomes. Então, se você casou, descasou, transliteração de nome, até nome social, né? Então, o ORCID faz isso. Ele vai dar a atribuição adequada para aquele pesquisador. Então, minimiza o erro da sua citação aí para outro pesquisador por conta de nomes, né, homônimos. Então, ele padroniza o seu nome, podemos dizer assim. Ele permite que instituições, editoras e agências de fomento acompanhem toda a sua produção científica. Ele facilita a identificação nacional e internacional de sua produção, aumentando a visibilidade do seu trabalho. Então, diferente do Lattes, ele tem uma visibilidade internacional. Então, você tem um currículo internacional. E ele reutiliza e integra dados de várias plataformas, como o repositório institucional da Unesp. E para a Unesp, por que a Unesp assinou, né, o ORCID? Em 2015, a nossa instituição foi a primeira
a se tornar membro da ORCID, tá? Porque ela queria criar a base de autores da Unesp, para a gente saber quem realmente são os nossos autores. Então, mas a Unesp, claro, para o autor é gratuito e a Unesp ela paga para poder ser membro da ORCID. Então, com isso, foi permitido que a instituição integre todos os seus dados bibliográficos, né, dos seus pesquisadores, sempre com a aprovação de vocês, e eu vou mostrar como se faz isso. Já fortaleceu, né, a capacidade de vincular os dados com outras plataformas e com o repositório institucional da Unesp. E o que é melhor, facilita a identificação correta do trabalho e autores. Porque o que acontecia muito, que a gente ouvia falar, nossa, por conta de nomes parecidos, né, de universidades do estado de São Paulo, muitas vezes as citações da Unesp iam para outra instituição. Com isso, né, a Unesp tem um número ORCID dela, e toda vez que um pesquisador nosso publica e coloca no ORCID, ela vincula isso à Unesp, então aumenta a nossa visibilidade, nosso ranking aumenta. Então isso é muito bom para nós, tá? A gente não perde citações lá nos nossos rankings, que vinha acontecendo, que acontecia antes, agora não acontece mais. Então, agora nós vamos para a parte prática. Quem ainda não tem um cadastro no ORCID, né, eu peço um pouquinho de calma para quem tem, depois a gente vai entrar. Para quem ainda não tem, nós vamos fazer o cadastro direto no site do ORCID na Unesp, tá bom? Então, a Marluce vai colocar aí no chat o endereço da Unesp/ORCID, e quem não tiver cadastro, por favor, clique em registre-se, e agora eu vou um pouco devagar, para que vocês possam fazer isso. Registre-se para um ORCID ID. Se alguém não conseguir, tiver algum problema, eu volto, tá bom? Por favor, preencha todos os campos que estão sendo solicitados, crie uma senha e guarde, marque essa senha em algum lugar. Coloque seu e-mail, não precisa ser um e-mail institucional, tá bom? Mas se vocês quiserem, pode colocar, porque a conta é de vocês, não é pessoal, não é da Unesp. Vocês carregam essa conta, mesmo que vocês mudem de universidade, né? Não tem problema, é uma conta pessoal. Então, por favor, preencham, criem uma senha. Quando eu criei, ele me pedia que tivesse 8 caracteres ou mais, pelo menos um número, uma letra maiúscula e um símbolo, tá bom? Para que essa senha ficasse bem segura. Eu acho que isso procede, porque como eu já fiz meu cadastro, tem coisas que eu não sei, porque eu já fiz, não consigo fazer de novo. Mas no começo era assim, ele pedia para a gente colocar uma senha com essas características. Depois que você fizer isso, ele vai abrir uma página de privacidade, então você escolhe, mas a minha dica é, deixe público. Por quê? Só é lembrado quem é visto. Eu posso colocar limitado? Pode, depois eu vou explicar. O limitado, só vão enxergar seu currículo as pessoas confiáveis, e eu vou explicar quem são as pessoas confiáveis. Ou você pode deixar privado, olha, eu não terminei ainda, eu quero deixar privado, a hora que eu terminar, eu só não posso esquecer de tornar público. Eu vou lá e torno público, tá bom? E uma coisa legal é que no ORCID, você pode definir a privacidade para cada item. Então, por exemplo, eu estou publicando um trabalho, mas vai virar uma patente, eu quero colocar agora no ORCID para eu não esquecer, mas eu ainda não quero que ninguém veja, porque eu só vou publicar aqui quando realmente, né, tiver ok, e que eu puder publicar, porque é sigiloso. Então, eu posso colocar essa informação lá onde a gente adiciona trabalhos e deixar privado. E depois, claro, lembrar de tirar, tá? Só contando um caso aqui. Até a Marluce, que me passou a professora, ela estava precisando mandar o currículo dela, acho que para pedir uma bolsa, e a pessoa que recebia esse currículo não conseguia ver as publicações dela. Aí me procuraram para saber por que não estava aparecendo. Para a professora aparecia, e para quem recebia o currículo dela não aparecia. E aí, o que aconteceu? O currículo estava público, mas os trabalhos dela, na hora de definir a privacidade, ela tinha deixado privado, então só ela via. Aí eu mudei para público, ela mandou o currículo e deu tudo certo. Aí ele vai pedir mais para vocês assinarem aí os termos de uso, né? Leiam rapidinho, autorize, e clique em registrar.
vai aparecer uma tela de autorizar, porque você já está autorizando, como vocês entraram pelo ORCID né, da Unesp/ORCID, vocês já estão autorizando o vínculo do currículo de vocês com o repositório institucional da Unesp. Isso é importante fazer, depois eu vou contar por quê. Mas autorizem, tá bom? Aí vai aparecer uma mensagem, né, que foi concluído, o seu currículo foi concluído. Agora, vão lá no e-mail de vocês, o e-mail que vocês cadastraram, e validem o cadastro. Se vocês não clicarem, vocês não vão conseguir ir adiante, tá? E vocês já terão, então, o seu número, a sua identificação ORCID. Aí vai dizer, ó, seu ORCID, né? Sua ORCID é. Então, esse número é de vocês, se vocês já quiserem anotar, mas toda vez que vocês entrarem no currículo, ele vai ficar aparecendo lá para vocês. Mas se vocês quiserem anotar, já é bom. Ou deixo lá, tá no e-mail, tá guardadinho, né? Mas validem o cadastro de vocês para vocês poderem alimentar, senão ele não deixa, certo? Pode acontecer de no final do cadastro, ele perguntar se realmente é você, tá bom? Se de repente tiver um nome parecido, porque ele identifica a gente pelo nome, pelo e-mail, pelo CPF, ele vai dizer e se algum desses é você. Se não for, você clica nenhum desses sou eu e ir para o registro. O que pode ter acontecido em algum momento? Você ter duplicado o seu registro. Por quê? Muitos pesquisadores, no começo, quando iam submeter um artigo para uma revista ou pediu alguma bolsa, era exigido que ele mandasse o número ORCID. E no desespero, eles criavam um registro no ORCID e não anotavam, esqueciam, e depois iam lá e se cadastravam novamente e duplicaram esse cadastro. Mas não se preocupe, se isso acontecer, né, se isso aconteceu com algum de vocês, depois vocês vão lá no nosso manual, a Marluce vai colocar o endereço no chat, e lá eu conto como é que é possível excluir esse cadastro sem vocês se prejudicarem. Mas para evitar, né, clica aí, veja se não tem já um cadastro de vocês, se tiver, dá para recuperar a senha e tudo mais, mas atende-se para não duplicar o cadastro. Agora, para quem já tem, né, quem já tem um cadastro no ORCID, por favor, então acessem orcid.org, e eu vou agora, então, lá para a página que eu vou fazer com vocês. Eu quero que essa oficina seja bem prática, né, que a gente caminhe junto, e que vocês realmente saiam daqui com um currículo bonitinho e preenchido, tá bom? Eu vou lá também para a página do ORCID. Então, essa é a página do ORCID. Uma coisa importante, legal, na verdade, é que a gente consegue escolher aqui o idioma, né? Então, eu vou deixar em português para facilitar aqui a nossa comunicação. E eu vou usar a conta do professor Marconi, para que a gente pudesse, fazendo algumas coisas simultâneas, para que vocês vissem como isso acontece, que ele tem bastante publicação, e como eu já falei, eu já fiz no meu, então não consigo fazer de novo, né? Então eu vou fazer com o do professor Marconi. E aquilo que o professor Marconi também já fez, aí eu volto para os meus slides para usar os slides como base aqui para a minha apresentação, tá bom? Então, quem já tem cadastro no ORCID, né, coloca, por favor, o e-mail ou o número do ORCID, no caso do professor. Agradecer aqui publicamente a confiança, né, que os professores têm na gente. Então, coloquem, né, o e-mail ou o ORCID com os 16 dígitos, a senha de vocês e iniciar sessão. Quem fez o cadastro agora já está com o ORCID aberto. Então, essa aqui é a interface da plataforma ORCID, né? Vocês veem o nome aqui do pesquisador, né? E várias abas aqui. Então, nós vamos explorar isso. Como é que a gente faz para colocar informações no nosso ORCID? Por exemplo, a biografia. O professor Marconi, ele não colocou, ó, biografia. Ela fica bem escondidinha aqui. Então, a gente tem aqui é que quando eu cliquei nela, ele já abriu a caixinha. A gente tem uma caixinha aqui, então a gente vai digitar, né? Sou pesquisador, blá, blá, blá. O que eu indico para facilitar a nossa vida? Copie e cole lá
do Lattes. Então, entrem lá na plataforma Lattes, Marluz também tem o endereço do Lattes aí, já entrem, porque depois a gente vai precisar, inclusive, para fazer essa integração que vocês estão tão interessados aí entre o Lattes e o Orchid. Gente, peraí, como está carregando, deixa eu seguir aqui mais uma partezinha dos meus slides, que eu quero falar mais algumas coisas, e aí a gente vai lá para a parte prática. Outra coisa importante para a gente é fazer a integração do cadastro com o repositório institucional Orchid. E como eu disse, precisa da autorização de vocês, né, para que a Unesp vincule, né, porque vincule o repositório com o Orchid, né. E quando você autoriza essa integração, as produções, né, informações de vocês, capítulo de livro, tudo que for depositado no repositório, automaticamente vai aparecer no seu registro Orchid. Neste primeiro momento, estão sendo alimentadas as informações dos docentes da Unesp, tá? Mas conversando com a Flávia, no final do ano vai ter uma atualização, e aí a equipe vai analisar se já é possível fazer isso com os outros pesquisadores da Unesp. Então, por que é legal fazer isso? Eu integro, né, eu autorizo a integração do meu Lattes com o repositório institucional, né, e como o repositório institucional, ele coleta informações de diversos sistemas, como a plataforma Lattes, Scopus, a website, Cielo, e entre outros, né, então vamos pensar assim, eu tenho lá as minhas publicações no repositório institucional, eu autorizo o repositório, né, a integrar com o meu Orchid, então toda vez que eu coloco uma informação no repositório, ele vai lá para o meu Orchid. Como eu disse, primeiro isso está acontecendo com os docentes. Alguns docentes já devem ter percebido que como fonte aparece a Universidade Estadual Paulista, ou seja, a Unesp validou esta informação. Porque muitas vezes aparece assim, fonte, Darcila Bosoni, fui eu que coloquei essa informação lá. Mas se aparecer a Unesp, terminei meu mestrado, né? Aí a Unesp vai colocar mestrado em tal, né? Fonte, Universidade Estadual Paulista. É claro que eu vou preferir deixar a Unesp, que é uma fonte mais confiável. Quem é Darcila, né? Lá fora. Unesp, todo mundo sabe quem é, então é uma instituição confiável. Como é que a gente sabe se a gente autorizou a Unesp? Aliás, a gente já vinculou o Orchid ao repositório institucional. Por favor. Venham aqui, ó, em configurações da fonte. Ok. Um momentinho, eu acho que essa agora vai ser a resposta para Nathalie ou Natália? Se ela puder abrir até o áudio, que ela pergunta. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. É Natália ou Nathalie? Nathalie. Nathalie. Oi, Nathalie. Tudo bem? A minha dúvida é porque eu sou recém-egressa do mestrado da Unesp e a minha dissertação está no repositório e só que eu continuo com vínculo com uma pesquisa. Eu até tive o prazer de conversar com a Darcila e com a Martuce já, então eu agradeço aqui porque elas sempre estão disponíveis para me ajudar com essas dúvidas. E aí agora eu estou com mais essa dúvida do Orchid em relação a vincular com a instituição. Eu não estou como aluna, né, mas eu desenvolvo a pesquisa e eu não sei se eu devo fazer essa vinculação para que o repositório fique vinculado ao Unesp. E no caso, se eu for fazer, por exemplo, uma pesquisa numa outra instituição, se eu tenho que desfazer esse vínculo com a Unesp e fazer novamente, eu não sei se é assim que funciona. Pode e deve sim vincular o seu Orchid à Unesp, né, para facilitar essa integração de dados entre o repositório institucional com o seu currículo, e você mesmo que vá para outra instituição, você vai ser sempre nossa, e ninguém tira isso da gente, porque você passou aqui pela gente, e aí eu e Marluz ficamos felizes de ter te atendido em algum momento e também de ter te ajudado. Mas vincule sim. Se um dia você for fazer pesquisa em outra instituição, não há problema nenhum de você depois vincular essa outra instituição. Porque essas instituições vão ficar no seu currículo como instituições confiáveis. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Imagina. Então eu vou ensinar vocês agora como fazer isso, inclusive a Nathalie que está com a dúvida, que pode ser a dúvida de outras pessoas também.
Então, por favor, logado aí no Orkid de vocês, clique em configurações da conta para verificar se vocês vincularam. Lembrando, quem acabou de fazer o cadastro, automaticamente já autorizou, né, esse vínculo com o repositório institucional. Então, clique em configurações da conta, role a barra de ferramenta e verifique se o nome da Unesp está em organizações confiáveis, tá? Que toda vez que você entrar em contato com uma organização, pode ser que ela peça para você esse vínculo e você autoriza. Que nem, olha, o professor, ele não fez esse vínculo, e é super importante. Então, nós vamos fazer agora, né, o vínculo do professor, tá vendo? Não aparece o nome da Unesp aqui, ó. Então, nós vamos fazer esse vínculo agora. Então, para quem não aparece, façam também comigo, tá? Eu vou voltar para minha apresentação. Então, olha só, esse é o endereço, né, do repositório. Tá com a internet aí, tem hora que o meu vive dando esse errinho aqui. Então, para quem não apareceu lá, em organizações confiáveis, tá vendo, ó? Marconi Lino Sobreiro, porque eu tô com o Orkid do professor aberto. Clique em autorizar acesso e ele, né, já apareceu uma mensagem de que o cadastro no Orkid foi concluído e a identificação do professor. Eu posso clicar aqui, né, ou posso voltar aqui no meu Orkid, dar um F5 para atualizar. E aí a gente olha novamente e já vai ver depois que aparece agora o nome da universidade em organizações confiáveis. Porque se a gente não fizer isso, né, até dificulta para a Unesp saber quem são nossos autores, né? Compromete essa nossa base de autores. A gente não vai saber, né, quem é. Tá vendo aqui, ó? Foi feito hoje, dia, né, 2 de setembro, e aqui aparece o nome da instituição. Alguém teve algum problema com isso? Deu certo? Tranquilo, Marluz? Sim, eu estou respondendo. Vou só pedir para o pessoal, se eu demorar um pouquinho para colocar os links, é que eu já estou respondendo algumas perguntas, tá? Perfeito. E passar mais devagar o passo a passo, tá? Então, se você puder voltar e passar novamente, bem devagar, porque às vezes a conexão do participante acaba sendo mais lenta, certo? Então, olha só, vamos lá. O link é este, tá? Que a Marluce... Esse você colocou no chat, né, Marluce? O link é esse do repositório. Como vocês estão logados... Oi, desculpa, Marluce. Sim, eu vou... Já tá, sim. Tá. Então, o link é esse. Vocês já estão logados. Aí vocês viram que quando a gente já está logado, ele já vai para essa tela, né, de autorizar o acesso. Quando daí vocês vão ver o nominho de vocês aí, tudo. Quando vocês autorizam o acesso, você já recebe uma mensagem de que, né, o Orkid foi vinculado ao repositório institucional. Se apareceu essa mensagem para vocês, tá tudo certo, aí vocês voltam lá no Orkid, dá um F5 ou um atualizar lá, e vão em organizações confiáveis, que eu vou mostrar novamente. Aqui, olha, né, configurações da conta. Vocês rolam a barra de ferramenta aqui do lado, organizações confiáveis, vou até aumentar aqui a tela, e aí precisa, né, vocês precisam encontrar, está em ordem alfabética, o nome da nossa universidade aqui, dizendo que foi feito esse vínculo, e que agora a Unesp é uma organização confiável, ou seja, ela pode, né, alimentar o seu Orkid a partir das informações do repositório institucional. Certo? E aí, se tiver algum problema, pergunte para a Marluce, se precisar, eu volto. Ainda a gente tem bastante coisa para ver. Certo? Além disso, existem várias maneiras da gente fazer login no Orkid, tá? Como é que eu entro na minha conta Orkid? Porque a gente sabe que hoje a gente tem conta da instituição, conta pessoal, tem as nossas redes sociais e tal. E gerenciar tudo isso pode ser muito difícil, né?
Para facilitar, gente, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Inclusive, se vocês não quiserem fazer agora, e depois vocês vincularem, não tem problema. Para facilitar a vida de vocês, a gente pode vincular as nossas contas ao nosso registro Orkut. Lembrando que a senha é a mesma, então guarde a senha, tá? Guarde a senha do Orkut, pessoal. Oi, tem alguém falando, Marluz? Não, ninguém fez, Tá. ninguém levantou a mãozinha e nem Tá bom. fez nenhuma pergunta. Eu estou aqui respondendo ainda no chat. Tá bom, pode ser que seja, às vezes, o microfone aberto. Bom, Tá. como eu falei, né, existem várias formas de entrar. Uma delas é a que a gente fez agora, é com a nossa conta pessoal, que eu falei que a gente pode mudar de instituição e tudo mais, ela vai ser sempre da gente, tá bom? Então, vocês podem acessar com ela, essas que vocês cadastraram agora, tranquilo. Vocês podem entrar com a conta da instituição, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Lá no Orkut, vou abrir uma outra aba aqui, orkut.org, só para eu não ter que sair da conta lá. .org. Tá? Aqui, ó. É duro que tá na conta do professor. Eu acho que eu vou ter que sair. Mas eu vou com meus slides, que eu acho que é mais fácil. Só para eu não ter que sair. Lá no começo na tela principal do Orkut, você clica em acesso através da sua instituição. Você coloca o nome da Unesp e clica em continuar. Aí você vai entrar com as suas credenciais, que é o endereço e-mail institucional, né, e a senha institucional. Clique em login. Aí você libera alguns atributos que eles estão pedindo aí e clique em aceitar, tá? Beleza. Feito isso, você vai inserir o e-mail e senha do seu Orkut pessoal, esse que vocês criaram agora, e clicar em entrar. Então, nós estamos vinculando as nossas contas ao nosso registro Orkut. É possível também entrar com as mídias sociais. Volta lá na tela principal, clica em iniciar sessão com o Facebook, tá? Coloca o e-mail e senha da conta do Face e clica em entrar. Como a gente às vezes vai fazer compra, fala assim, você não quer entrar com a sua conta do Facebook? Muitas vezes a gente se depara com isso, para facilitar o acesso. Isso é a mesma, assim é também com o Orkut. Ele vai abrir uma tela para você fazer de novo o seu login e senha pessoal, né? Vocês fazem isso. Ou entrar com a conta do Gmail. Lembrando que, né, quem fez o cadastro com a conta da Unesp, hoje a Unesp, né, nossa conta Unesp é uma conta do Gmail, tá bom? Mas também dá para fazer com a conta do Gmail. Então, iniciar a sessão com o Google, faz o login com a sua conta no Google. De novo, entra no seu Orkut pessoal e clica, né, em entrar. O que vai acontecer? Quando a gente faz isso, eu vou lá no Orkut agora, em contas vai aparecer quais são as contas que estão vinculadas com o meu cadastro Orkut. Então, de novo, configurações da conta. Aqui embaixo. Entrar com a contas. O professor, ele não vinculou nenhuma conta, né? Mas ele pode fazer isso depois. Mas vai aparecer as contas, né? Que foram vinculadas. A hora que ele fizer isso, vão aparecer aqui, entrar em contas, tá bom? A qualquer momento, eu posso desvincular essas contas. De repente, eu perdi minha conta do Gmail, do Hotmail, do Facebook, alguém clonou. Eu posso vir aqui e desvincular, né? Lá em entrar em contas, e desvincular essas contas se eu não tenho mais. Aí eu clico na lixeirinha e desvincular conta, então ela não está mais vinculada à minha conta por algum motivo, tá? Agora, o que mais eu consigo fazer em configurações da conta, né? Eu consigo configurar minhas preferências de e-mail, de idioma, a minha senha, eu posso fechar a conta, é aqui que eu vou remover o registro duplicado, caso eu tenha feito isso, entre outras coisas. Mas uma coisa importante aqui da configurações da conta, que eu aprendi na última capacitação que eu fiz com a Ana Herédia e com a Sueli Clemente, é que é importante
que a gente vincule todos os nossos e-mails. Ah, eu estudava lá na Universidade do Rio de Janeiro, lá, ou na Universidade do Paraná, e eu tinha uma conta lá, e eu publiquei pelaquela universidade, Universidade Federal do Paraná, e eu tinha um e-mail lá. É até bom, né, não é que é até bom, é importante vocês vincularem também esses e-mails, né, antigos ou inativos, de outras, até vai ao encontro do que a Nathalie falou, te perguntou, né, de outras contas que vocês tinham ao registro ORCID. Por que que é importante? Porque o número ORCID, esse número que a gente vinculou, ele está vinculado ao nosso nome, que é editável, e eu vou mostrar para vocês, e aos nossos e-mails, tá bom? Então, pode ser que caia alguma publicação e ele identifica o e-mail, só que daí a gente não registrou esse e-mail, pode ser que ele não reconheça que é uma publicação nossa. Então, ele vincula o e-mail ao nosso cadastro e ao nosso nome. Então, eu aprendi com as meninas que é importante, por isso que eu estou trazendo isso para vocês agora. Tá bom, mas onde eu vinculo isso? Então, como a gente está nessa parte de configurações da conta, é aqui que a gente vai fazer isso. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? E outra coisa bem interessante que eu aprendi também numa última palestra, que inclusive a Unesp proporcionou para a gente, né? Que é importante a gente deixar o nosso e-mail público, porque se alguém procurar pela gente, ela tem como nos contatar. Se ficar só, o meu, por exemplo, estava somente eu, e eu nem tinha me tocado. Se ficar só para mim, ninguém vai me encontrar, né? Caso precise falar comigo, tá bom? Então, vamos lá na configuração da conta e vamos configurar esses e-mails aí. Então, né, a gente já está na configuração da conta. Mentira. Vou clicar aqui. Na verdade, é aqui, mentira. Ó. É ver meu cadastro ORCID primeiro. Peraí, para eu não falar mentirinha. Mentira, gente. Eu tô viajando. É que tem duas formas da gente vincular os nossos e-mails à nossa conta. Por isso que eu me perdi um pouco. E como para mim é novo, e eu estou passando em primeira mão para vocês, então eu me perdi um pouquinho. Em configurações da conta, sim. Preferência de e-mail e notificações. Eu venho aqui em editar e eu digito os e-mails, tá? Que eu quero que vincule com a minha conta. E vou em adicionar. Eu não vou fazer isso porque a conta não é minha. Quando eu fizer isso, ele vai abrir uma outra abinha, né? Para eu adicionar e para eu verificar esse e-mail, tá bom? Esse é um jeito de fazer. Mas espera aí que eu vou mostrar o outro e a gente vai fazer de uma vez. E quando eu falei do público, ó, é aqui que eu tô falando, ó. O professor, por exemplo, ele tá privado, tá vendo? Que só ele vai ver o e-mail dele. Se alguém procurar por ele, não vai conseguir ver. Então, o ideal é que deixe aqui para todos. E aí você define qual é seu e-mail primário, né? Qual que é mais importante para você. Ele colocou o Gmail como e-mail primário, mas ele deixou privado também. Então, o ideal é que a gente deixe para todo mundo ver, para que fique público, tá? Então, essa é uma dica importante aqui, se vocês querem ser achados. Depois eu vou falar por que é importante que as pessoas nos achem. Então, aqui é um jeito de configurar os e-mails. E temos outro jeito, se vocês preferirem. Em aqui, ver meu registro ORCID. Nessa aba aqui esquerda, ao lado esquerdo da tela, eu tenho e-mails aqui, tá vendo? Ó? Então, quando eu clico no lápis, ele abre aqui para mim, igualzinho lá. Eu coloco o meu e-mail aqui e peço para adicionar, tá? Depois que eu fizer isso, vai lá para o meu e-mail um link para que eu possa validar essa informação. Então, eu tenho que ir lá no e-mail cadastrado e clicar nesse link para eu validar, para que esse e-mail fique vinculado ao meu ORCID. Isso é importante fazer. Bom, claro, se não for fazer tudo agora, né, pelo menos vocês sabem como fazer. E não fiquem preocupados, se vocês perderem alguma coisa, tudo isso que eu estou falando está no nosso manual, né? Esse manual está disponível na página da biblioteca e a Marlu, se não colocou, já vai colocar o link para vocês. Então, quiser fazer um agora e depois fazer os outros, não lembro, né? E outra, essa apresentação também vai estar disponível lá no YouTube da CGB, né?
Aí as meninas também vão colocar o link do YouTube para que vocês possam assistir, caso queira, a apresentação novamente. Certo? E aí, esse tempo todo, a gente vem falando em organizações confiáveis, né? A gente até vinculou o repositório e ela apareceu lá como organizações confiáveis. O que seria isso? É assim, quando a gente conecta, né, ou integra o nosso Orchid a um outro sistema, esse sistema pode pedir para a gente a permissão para a gente interagir, como a Unesp fez, né? Se você autoriza essa interação. Quando você faz isso, você permite que essas organizações alimentem os seus dados no Orchid. E é importante porque essas informações são oficiais e confiáveis, como eu falei, né? Se a Unesp colocar lá que você terminou um mestrado, ou que você publicou um artigo. Então, elas são confiáveis, tá? E essa organização, quando ela colocar uma informação no seu Orchid, ela vai aparecer como fonte ali, né? O nome da organização ou da pessoa que colocou essa informação lá no seu Orchid. Beleza, onde eu vou ver essas organizações confiáveis? No caso do professor, em algum momento da carreira dele, da vida dele, eu venho aqui, configurações da conta, né? Organizações confiáveis, em algum momento, né? Ele fez essa integração com essas contas que estão aqui, bom? E, como eu disse, tudo né, aqui é revogável. Não quero mais que a Crossref coloque informações aqui no meu Orchid. Eu venho aqui, clico na lixeira e excluo, tá bom? Se eu errei, né, nada aqui é definitivo. Eu posso voltar e revogar essas minhas permissões. É só eu clicar na lixeira e eu tiro as permissões dessas organizações que integram com o meu currículo, tá? Então, é lá na configurações da conta, eu vou rolar a barra de ferramenta e em organizações confiáveis eu vou ver quais são as organizações que interagem com o meu currículo. Outra coisa bem legal, no Lattes, o que sempre aconteceu aí na história dos pesquisadores? Muitas vezes, por falta de tempo, o pesquisador, né, principalmente o docente, não tinha tempo de alimentar o Lattes dele, ele pedia para o aluno dele ou para a secretária do departamento fazer isso. É um risco, porque ele tinha que dar, ainda ele dá, né, é claro que ele confia, mas ele dá a senha dele, né, para o aluno, para o secretário, fazer isso para ele. Mas é a responsabilidade dele, ele que deu, então se acontecer alguma coisa, ele que deu essa senha. No caso do Orchid, a gente pode dar atribuições para indivíduos que a gente confia, tá? Só que essa pessoa, ela não precisa ser pesquisadora, né? Ela pode ser meu namorado, pode ser meu amigo, pode ser meu irmão, minha filha, só que ela precisa ter um Orchid. Então, antes de eu dar a permissão para ela precisa ter um Orchid. Então, ela cria o Orchid dela e eu vou dar permissões para ela. Como é que eu faço isso? Eu vou lá em configurações da conta, tá? Eu já estou, né, em configurações da conta. Aqui, em indivíduos confiáveis, eu procuro, né? Vou procurar a Marlúcia, porque eu tenho certeza que o professor confia nela. Se ele não confiar, depois ele tira você, Marlúcia. Marlúcia Bertini, eu procuro essa pessoa, né? Tá vendo que tem várias aqui? Eu vou ver quem é, claro, né? Se eu tiver dúvida, eu entro no Orchid da pessoa para ver de onde ela é, quem ela é. Mas aqui não há dúvidas, que é a Marlúcia aqui, né? Marlúcia Bettini. Eu vou em adicionar, né? Adicionar novamente. E a Marlúcia passa a ser um indivíduo confiável, ou seja, ela pode entrar no Orchid do professor com a senha dela e atualizar, colocar informações, tirar informações, né, do Orchid dele. Se acontecer alguma coisa de errado, a Marlúcia entrou com a senha dela, não com a senha do professor. Tem como a gente rastrear isso. Se o professor não quer mais, né, não gosta mais da Marlúcia, ele vem aqui e revoga essa permissão. Eu vou fazer isso, Marlúcia, porque a gente não pediu para o professor, tá? Eu revogo essa permissão, certo? Porque às vezes, né, a pessoa
terminou o relacionamento, saiu do departamento, terminou o mestrado, doutorado, não é mais aluno, então eu posso revogar essas permissões. As pessoas também podem dar permissão para mim. No meu caso, a Luciana e a Marluce me deram permissão para atualizar o ORCID delas, tá? E então, eu posso, do meu ORCID, entrar no ORCID da Marluce e da Luciana, alimentar os dados e depois retornar para o meu. Vai estar aqui em gerenciar conta proxy, eu clico na conta delas e faço o que eu tenho que fazer e depois eu volto para o meu ORCID sem ter que ficar saindo e entrando de várias contas. Então, facilita muito a vida, tá? Não vou me ater muito a isso, porque, né, depois vocês podem, se quiser fazer isso, recorrer ao manual. Ótimo, como eu falei, né, dá para revogar tanto as organizações quanto os indivíduos. O que mais é possível fazer dentro do nosso ORCID? Possível e necessário. A gente consegue adicionar as variações do nosso nome, o país que a gente mora, ou estuda, ou a gente as palavras-chave dos assuntos que a gente pesquisa ou trabalha, a nossa biografia, enfim, várias coisas, e nós vamos fazer isso agora, tá bom? Como é que a gente faz isso, então? Vão lá, em cima do nominho de vocês, né, e clique em ver o meu registro ORCID. Eu vou seguindo aqui por aqui, e a hora que eu achar necessidade, eu vou lá em tempo real, lá no registro, tá bom? E se vocês precisarem, eu retomo, a gente vai devagar, porque, como eu falei, é uma oficina prática, e a ideia é que todo mundo consiga fazer. Não tenham vergonha de ser, a gente volta, sem problema algum. Estamos entre amigos. Uma coisa, assim, a coisa mais importante para o ORCID, claro, é o cadastro. A segunda coisa mais importante é a gente colocar as variáveis do nosso nome. Ou seja, como é que a gente foi citado ou indexado nas bases de dados. Por que é importante? Porque com essas variáveis, o ORCID buscará nas bases integradas que eu vou ensinar ou nos outros identificadores digitais as suas publicações, tá? Então, nós vamos fazer isso agora, e também conhecido como. E a gente vai colocar todas as variações dos nossos nomes lá. Para que quando a gente vai fazer a integração dos nossos trabalhos, o ORCID reconheça a gente. Então, vem aqui no nome, vem aqui em ver meu currículo ORCID. E aqui, ó, também conhecido como. Eu venho aqui no lápis, né, no editar, e vou colocando. Mas, Lúcia, o professor, como é que... Fala um, acho que um só para a gente demonstrar, né? Sobreira. O que você precisa? Não, eu acho que eu vou colocar um só para eles verem como é. Sobreira, Marconi, ponto, Lima. Gente, eu não sei se ele difere maiúsculo e minúsculo. Então, como pode pôr infinitas formas, eu sempre uso a expressão, vamos pecar por excesso. Coloquei a forma com que eu fui citado, ou que eu fui indexado, né, que aparece nas bases de dados das minhas publicações. Eu venho aqui, né, Sobreira, Marconi, Lima, certo? E vou colocando... Lembra mais alguma, Marluce? Deixa eu só ver. Você colocou Sobreira. Coloca, acho que não precisa Sobreira, Lima. Só E o Sobreira, E. Vamos ver se... Pode pôr, não é demais, pode pôr. Se vocês tiverem dúvida, Sobreira, Lima, Marluce? Isso. Entendeu? Coloquem as diversas, porque tem gente que já publicou com o nome de casado. Isso. Tem que colocar, gente, senão vocês perdem. Ou descasou, né? Usa o nome social, porque, como eu disse lá atrás, o ORCID, ele vincula o nosso número ORCID é vinculado ao nosso nome, que é editável aqui, que é o momento de editar o nosso nome como pesquisador, né? Que publicou, ou que vai publicar um dia. Ou que descasou, mas põe tudo aqui.
Feito isso... Deixa eu só fazer um parênteses. Isso é importante, porque eu lembro que uma pesquisadora, ela perdeu a recuperação de documentos que ela tinha publicado depois que ela tirou o nome de casada, que ela se separou. Então, essas variações, elas são importantíssimas para pegar principalmente o que você publicou há muito tempo. A gente nem lembra, né, Marluz? Exatamente. E, de novo, falando, né, aqui eu consigo editar todas as configurações, se eu quero que apareça para todos. Partes confiáveis são os nossos indivíduos confiáveis. Se eu deixar partes confiáveis, só os indivíduos que eu confiei é que vão ver as minhas publicações, as minhas informações. Ou somente eu, que aí é privado mesmo e ninguém vê. Outra coisa que dá para fazer aqui de repente, não tem importância, mas de repente eu gosto mais que o Marconi L fique em cima. Eu posso mover para cima ou para baixo, né? Mas é só são configurações aqui. E posso também excluir, caso eu queira. Escrevi errado, eu quero excluir, é possível, tá bom? E eu salvo as alterações, né? E aí o também conhecido vai aparecer aqui, e quando eu for integrar com as bases, ele vai procurar por todos esses nomes aqui do professor, tá bom? Marlúcia, pode abrir, por favor, a pergunta? O Jonathan, eu vinculei com a Unesp já. Na parte de educação ou emprego, eu coloquei a minha graduação na Unesp. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Você vai chegar. Vou. Então, ele quer saber assim, porque ele vinculou o Unesp e vinculou o nome. O que ele quer saber? A fonte que precisa ficar é o meu nome ou o nome da Unesp? Então, isso você vai chegar, é isso? Vou chegar, mas quando ele adiciona, só adiantando, quando ele adiciona emprego ou trabalho, como é uma fonte externa, somos nós que estamos colocando, vai aparecer como fonte o nosso nome, não tem como. Só as bases integradas, ou quando a Unesp puxa a informação, é que aparece a Unesp como fonte, se é que eu já adiantei a pergunta dele. Mas a gente vai chegar nesse registro de emprego e educação, pode ficar tranquilo, tá bom? Tá. Jonathan, deixa eu só ver se respondeu. Agora, tem uma outra. Sim. Tem uma opção para apresentação de trabalho nos congressos em modo, acho que no formato pôster? Tem sim, nós vamos chegar lá. Tem? Deixa eu só ver, peraí, só um pouquinho. Então, acho que a maioria ainda vai, porque é muito extenso. Então, eles estão ansiosos. Então, eu acho que ainda vai... Mas, gente, é importante. Eu sei que os trabalhos são as coisas que vocês mais querem, mas não tem como chegar lá e vocês vão entender por quê. Vocês não têm um currículo pronto, sabe? Então, usem essa oportunidade agora para fazer isso. De repente... Porque eu, por exemplo, às vezes eu vou pesquisar, eu vejo muita coisa, o que para que serve, mas não como fazer, né? E hoje a gente está dando essa oportunidade de como fazer, entendeu? Como alimentar. Aí isso é possível pelo Meet, né? Que é uma ferramenta que a gente tem essa interatividade, essa oportunidade de volta, vai, mostra, vai no tempo e tal, né? Então, o que eu quero mesmo é mostrar como fazer, tá? Para que vocês saiam daqui com o currículo preenchido. E fique tranquilo que a gente vai chegar lá nos trabalhos. E mas pode ir bem calma para que eles vão preenchendo. Aí depois na outra parte eu abro para mais áudio. Tá bom, meu amor. Obrigada, Marluz. Bom, então, também conhecido como a gente já fez. E como eu disse, é possível editar todas as informações. Eu não vou entrar em algumas, porque é óbvio, né? País, tal, essas coisas. O e-mail eu já mostrei. Eu vou mostrar palavras-chave, tá? Que é outra coisa bem importante. O que seriam essas palavras-chave? Por que eu preciso colocar palavra-chave? Porque usuários que tem, né, ORCID, editoras à procura de avaliador. Por exemplo, eu sou um editor, eu tenho uma revista que fala de genética, eu faço uma busca aqui no ORCID, quem trabalha com genética, eu encontro uma pessoa e eu posso convidar, né, para que ela avalie os artigos da minha revista, em troca disso, que ela publique na minha revista sem ter que pagar. Então, eles podem fazer isso, os editores. Coautores, eu faço pesquisa de um determinado assunto, e a Marluce também, eu posso convidar a Marluce para escrever comigo, né, para a gente produzir um paper juntas. Então, por essas palavras-chave e pelo meu nome,
que as pessoas me encontram dentro do Orchid. Fazer. Nós vamos preencher as palavras-chave, ou seja, as palavras que nos definem como pesquisador. Se você fosse se procurar no Orchid, que termo você usaria? Por exemplo, eu sou bibliotecária, eu trabalho com Orchid, com base de dados, com certeza eu vou colocar base de dados, eu vou colocar e-books, eu vou colocar biblioteca. Por exemplo, nossa área é ciência da informação, nós trabalhamos com biblioteconomia da área da saúde. Então, quais os termos me definem como pesquisador? Então, o que eu vou fazer? Vou lá para vocês verem, tá? Nós vamos editar essas palavras-chave. Como eu falei, país é tranquilo, depois vocês editam, né? Então, eu venho aqui de novo no lápis. O professor é vascular, Marluce? Isso, cirurgia vascular. Tá. Eu não vou pôr muitas, viu, gente? Eu só vou pôr uma para vocês verem. Cirurgia vascular. Abrindo aqui os adicionar e vou colocando. E aqui, gente, se quiser colocar só em inglês, pode ser. Mas se quiser colocar português, inglês, tudo que você colocar, tem que colocar em inglês também. Tem que colocar, né? A língua mais aceita, né? Não é que é internacionalmente conhecida, a língua mais aceita. Então, depois tem que colocar em português e inglês. Eu posso colocar quantas eu quiser, né? Depois eu mudo privacidade, excluo se eu quiser, e vou salvando, tá? Depois, Marluz, com calma, a gente entra e coloca todas as palavras que do professor aqui para ele, tá? E aí eu vou colocando as palavras que me identificam. Não dá tempo de fazer tudo agora, então coloque uma só para vocês verem, né? Não esqueçam de salvar para não perder. Depois vocês voltam aqui com calma e colocam todas as palavras. Não lembro tudo agora, ou não sei como escreve em inglês. Depois vocês voltam aqui. Os websites, eu vou falar deles depois. Essas outras ID é automática, o professor em algum momento ele interagiu com o Research ID, com o Scopus, ele apareceu aqui, então não é a gente que mexe. Os e-mails eu já falei. O que mais que nós temos aqui? Adicionar biografia. Então, por favor, aqui, em meu registro ORCID, biografia está bem em cima aí, Vocês vêm aqui no lápis, copia e cola lá do currículo Lattes de vocês e salva as alterações. E coloquem também em inglês, que como eu falei, o ORCID ele é internacional, então coloca a biografia de vocês em inglês, em português e salva, tá bom? Eu também não vou fazer porque eu acho que a gente vai perder tempo, mas é isso. Copiem lá para facilitar, copiem lá do currículo ORCID, cole aqui e salve. Tranquilo? Tá? E faça isso também depois em inglês. Coloca português, dá um espacinho, coloca em inglês. Aí não quero colocar em português, não tem problema. Coloque em inglês. Agora, como é que as pessoas vão saber que essa informação que eu estou colocando é o que eles estão querendo? Porque, como eu disse, o ORCID, você pode colocar a língua que você quiser aqui. Então, por exemplo, eu falo italiano, por mais que eu não sei ler o currículo do professor, né, a biografia dele, apesar que ele vai pôr em inglês também, mas eu sei que aquela descrição daquele campo, tá vendo, né, é a biografia, é a ocupação dele, é a instrução dele. Então, as pessoas dos outros países, elas vão colocar no idioma dela, mas elas conseguem, pelas descrições, saber daquilo que eu estou falando, tá bom? Então, sempre português e inglês. Vou mudar aqui para o português. Então, é um facilitador. Agora, chegamos à pergunta do colega, que é em relação a adicionar emprego e adicionar educação. Aqui, a gente pede para que o nome da instituição seja padronizada. Eu não reinventei a roda, eu entrei na resolução, a última que foi publicada em 2016, né, a resolução Unesp 89, que foi publicada em 2016, e o modelo, né, modelo não, o nome padronizado da Unesp é assim, Universidade Estadual Paulista, entre parênteses, Unesp, pode ser maiúscula ou minúscula, vírgula, Faculdade de Medicina, no caso aqui como exemplo, vírgula, e o campus, então Botucatu. Claro, eu coloquei esses exemplos porque eu estou aqui em Botucatu, mas se vocês clicarem neste link,
Eu não sei se está no nosso manual, mas está acima. O Marluz está no manual, coloca no chat para eles. Neste link, tem a publicação do Diário Oficial e tem todas os campos da Unesp de forma padronizada. Inclusive, vocês vão encontrar em inglês. Ah, Darcila, mas eu não coloco... Por que eu não coloco em inglês? Por quê? Eu chamo Darcila aqui ou em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu coloco o nome da minha universidade em português, eu estou fortalecendo a minha instituição. Ah, mas tem revista que pede para eu colocar o nome da universidade em inglês. Mas aí é um padrão da revista. No ORCID, pelas coisas que eu li, que eu estudei, que eu vi, a gente coloca em português para fortalecer, tá, o nome da nossa Unesp. Tá bom, e como é que a gente faz isso, então? Eu vou pegar aqui, eu vou lá. O professor já fez isso, ele colocou em inglês, não tem problema. Educação. Vou começar com o emprego. Para quem trabalha, se de repente trabalha na Unesp, ou trabalha em outro lugar, eu estou falando da Unesp, mas claro, vocês têm outros trabalhos. Então, vem aqui, coloca o nome da organização de vocês, a cidade. Detalhe, se preocupem com o que tem asterisco, porque esses campos são obrigatórios. O que não tem, não se preocupem. Se tiver um e-mail, uma URL, desculpa, um site da organização que você trabalha, pode colocar. O início, né? Eu entrei trabalhar em 2012 na Unesp, eu estou até agora, eu não vou mudar aqui. E eu vou adicionar a lista, tá bom? Se você trabalha numa universidade, veja como, né? Que não é Unesp, veja como é a forma padronizada dessa instituição. Mas que nem no meu caso, que eu trabalho na Unesp, eu viria aqui, né? Vou ver se ele vai deixar eu copiar, peraí. A Marluz colocou aí no chat, adiciona aqui, né, o nome da Unesp. E o que ele vai fazer? Ele vai querer que eu coloque as que estão aqui, tá bom? Mas para eu assumir esse campo que eu escrevi, peraí que eu tinha que pegar o resto. Peraí. Deixa eu pegar o resto. Copiar. Para ele assumir, né, uma dica que faz tanto a gente trabalhar com Orc, tira o mouse daqui ó, e clica em outro lugar. E ele assume o que eu digitei. Porque senão ele vai querer que eu coloque as coisas que estão aqui, que já são padrão do Orc, tá bom? Então, coloque a forma padronizada, a cidade, e aí você vai colocando e adiciona a lista. É um currículo. Eu não vou colocar todos os milhões de emprego que eu tive na vida. O que é a indicação de currículo? Que a gente coloque, no máximo, os últimos 3, tá bom? Então, eu quero colocar meus últimos 3 empregos, eu coloco. E outra coisa, gente, o ORCID, ele é muito clean. O que interessa lá fora são as publicações, tá? O que a gente publicou. E mesmo assim, não tem que encher um monte de campo,